Jesus. Só tinha meninos aqui na frente, né? Mas tá vindo um menino aí, tá chegando. Glória a Jesus, irmãos. Tá friozinho, né? Tava saindo de casa, minha esposa falou assim: só vai com essa blusa, homem? Eu falei: vou, só tô com uma camiseta térmica por baixo, não vou passar frio não. Eu devia ter ouvido ela, que agora eu tô passando frio. Perdão. Não, a orelha aqui chega a estar queimando, irmão. Glória a Jesus, irmãos. Vamos fazer uma breve oração antes de darmos início à palavra. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus de infinito amor, graça, poder e misericórdia, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos, Senhor Jesus, em Tua presença. Estarmos reunidos, Senhor Jesus, para louvar, para orar, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar em nossos corações essa noite, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, revestidos da Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, Pai, que possamos ouvir atentamente, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Jesus. Me coloco diante de Ti como instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa me usar, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem abrir em João 14, irmãos. João capítulo 14. João 14, versículo 26. 24, irmãos. Amém? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aqui tá bom, irmãos. Então, aqui diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará, em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ontem estávamos na casa de um casal de amigos, né? E a gente sempre visita eles, e a gente conversa de várias coisas, e às vezes eu vou tentando introduzir algumas coisas da palavra. E ontem, assim, sem perceber, caiu nesse assunto sobre aprender, sobre dons, né? E esse meu amigo, ele é artista, né? Ele compõe, ele escreve, ele canta, e ele tem muito talento. E aí a gente começou a falar desse assunto, né? E ele falando assim que é um dom, que ele nasceu, e que outra pessoa às vezes tenta ter esse dom, tenta, né, e não consegue. E aí eu lembrei desse versículo, né? Falei assim, mas eu tenho para mim que se eu me dedicar a alguma coisa, eu posso aprender aquilo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E aqui está todas as coisas. E aí eu fui tentando introduzir mais algumas coisas ali para tentar, né, ir um pouco mais profundo no texto, explicar outras coisas da palavra para ele, mas eles entraram em algumas outras questões, né, da vida deles assim e não deu para introduzir. Mas eu fiquei meditando nisso daqui, né, porque aqui está claro, irmãos. Né, vamos ler novamente o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí eu lembrei de uma fala, que aí a esposa dele falou assim, não, mas se eu me dedicar, eu acho que eu não consigo chegar como, né, o meu esposo como ele canta, como ele... Né? E eu falei, não, mas se você se dedicar, se você tirar um tempo para isso, você vai aprender o básico para você saber fazer aquilo. Você não vai ser o melhor, mas você vai saber. Né? E vamos lá para 1 João, irmãos. E eu estava tentando, irmãos, chegar a ir um pouco mais profundo, porque assim, eu tenho isso para mim também, de que se eu me dedicar, porque às vezes falando assim parece que é ego, né? Uma soberba, né? Não, se eu aprender, se eu me dedicar, eu vou fazer aquilo ali. Né, irmãos? Mas está escrito lá. Só que tem uma diferença. Se eu me dedicar
e eu pedir ajuda do Espírito Santo, orar, me dedicar a certa atividade, certa coisa, e se aquilo for para glorificar a Deus, eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou aprender aquilo. Agora, se não for para glorificar a Deus, é difícil, né, irmãos? O Espírito Santo não vai te dar algo que não seja para agradecer a Deus. Né? Aqui em 1 João, capítulo 2. E era nisso que eu queria chegar na conversa com eles. Mas foi entrando outras questões, e creio que o Espírito Santo vai dar outra oportunidade de falar sobre isso com eles novamente. 1 João, capítulo 2, versículo 25, irmãos. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, aqui, né, essa unção é o Espírito Santo, a figura do Espírito Santo. Ele nos ensina, né, e aqui diz, a sua unção vos ensina, nos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Então, irmãos, se eu me dedicar a algo, eu, você, cada um dos irmãos aqui, falar assim, hoje eu quero aprender a mexer no som, quero aprender a ligar a live, quero aprender a controlar ali a mesa de som. Isso é para agradecer a Cristo, para glorificar a Cristo, é para ajudar na obra do Senhor. Então, se qualquer um aqui se dedicar, orar, pedir ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ajudar, o Espírito Santo vai te ensinar, porque é algo que vai agradecer a Deus. Agora, se você falar assim, olha, eu quero aprender, esse dia eu estava vendo uma reportagem de que tinham jovens, né, que ele era, não é hacker, né, é como se fosse um hacker, né, ele conhecia muito tecnologia, e ele começou a vender e-books, né, vender uns artigos online, onde ele ensinava as pessoas a dar golpe. Para você dar golpe, tem todo o passo a passo aqui. Ele ensinava as pessoas. Né? Outra vez me ligaram, falando que era do Nubank, e falando assim que, olha, fizeram uma compra de R$3.000 no seu cartão lá na Casas Bahia. E aí, se você quiser cancelar, né, aperte 1. Eu falei, vou apertar 1 para ver. Aí caiu no atendente. Aí o atendente falando culto, assim. Parecia um atendente verdadeiro mesmo. E eu nem tenho um cartão do Nubank. Né? E ele falando tudo assim. Aí eu, não, uma compra assim. Aí eu fui invertir a pergunta, né? Eu falei, rapaz, você está ganhando dinheiro com isso daí? Com esse tipo de golpe aí? Dá para ganhar dinheiro? Aí já mudou. Já nem parecia que era mais um atendente, parecia que eu estava falando de um presídio. Numa frase o cara falou 10 gírias. Né? E falou, não, dá para ganhar dinheiro sim. Em uma semana a gente já está fazendo 1 milhão. Falou. E tem gente que ensina isso. Agora, se eu falar assim, eu vou orar aqui, porque Deus vai me ajudar para eu ganhar um dinheiro também, né? Vai que eu aprenda a fazer esse golpe. É para glorificar o nome de Deus? Vai ajudar a obra? Vai me edificar espiritualmente? Não vai, irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, acerca das coisas que é para a obra do Senhor, para agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E se a gente orar, se a gente pedir, o Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. É assim, aconteceu comigo. Eu sabia tocar violão um pouquinho, porque antes de eu conhecer a palavra, né, na época de escola, eu tinha uma banda, tocava contrabaixo. Né? Aí eu falei, eu quero aprender a tocar violão. Né? Aí consegui aprender algumas notas. Mas eu não conseguia tocar, porque é muita coordenação motora, né? Você tem que fazer as notas no dedo, acertar a paletada, cantar, e ainda tem que cantar no tom, que eu tenho dificuldade. Culpa minha. E é difícil, irmãos, mas eu não conseguia nem isso, de ter essa dinâmica de fazer as notas com uma mão, acertar a paletada na outra e cantar, mesmo que eu cantasse desafinado, eu não conseguia. Porque quando eu começava a cantar, a minha mão errava a nota aqui. Aí quando eu acertava a nota aqui, a minha mão errava a batida aqui. E eu me dediquei a isso. Quando eu, né, vim para a palavra, aí eu vi o Cláudio tocando, vi outros irmãos tocando, o Henrique tocando. Então isso foi me incentivando, e eu falei, Senhor Jesus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Quero aprender.
Então, já consegui ter essa coordenação motora de tocar aqui um lado, acertar a nota do outro e cantar, mesmo com as minhas dificuldades, né? Então, mas por quê? Me coloquei diante de Deus, diante do Espírito Santo, e é algo que vai engrandecer a obra, vai ajudar a obra. Então, o Espírito Santo me ajudou. Então, como lemos aqui no versículo 27, mas vamos ler todo mundo junto. Unção. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, irmãos, se tem algo que os irmãos querem se dedicar, querem aprender, e que seja para glorificar a Deus, está aqui o que devemos fazer, irmãos. Nos colocarmos diante do Espírito Santo, orar, pedir para Ele, e Ele vai nos dar essa graça, irmãos. Porque está escrito lá, lemos lá em João 14, 26. Ele nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. Se for para engrandecer o nome de Jesus, se for para glorificar a Deus. 1 Coríntios, irmãos. Eu lembro que quando começamos, 1 Coríntios capítulo 2, quando começamos a fazer lives, né, irmãos, ainda estávamos em outro endereço, eu tinha uma certa noção, porque onde eu trabalhava, eu estava começando a mexer com isso também de live. E aí calhou, aí foi bem na época eu não lembro se foi na época da pandemia, ou se foi um pouco antes da pandemia que começamos a fazer, um pouco antes. Né? E aí, onde eu trabalhava também mexia um pouco com isso. Eu venho da área de audiovisual, né? Trabalhei muito com isso, com fotografia, então eu tinha uma noção. E aí os irmãos, né, na época, falaram assim, a gente quer transmitir live. Aí eu já sabia, eu falei, eu sei que para transmitir live precisa de tal programa, que é o programa que a gente usa hoje. Mas eu não faço ideia de como fazer, de como, né, ligar, como conectar a câmera. Eu tinha breve noção. Eu falei, agora eu vou aprender. Preciso aprender, porque é algo que vai ajudar na obra. E hoje as lives, né, os vídeos que a gente posta, alcança mais pessoas. Eu até comentei com o pastor ontem, né? A gente ganhou aí mais de quase 100 inscritos novos no canal. Então, cada vez que a gente curte, comenta, compartilha a live, um vídeo, um shorts, qualquer coisa que a gente posta lá, irmãos, isso espalha o evangelho. Também é para glorificar a Deus. Né? Então, eu me dediquei. Falei, eu preciso aprender um pouquinho mais como que funciona essa questão de live. E aí, cada dia lança uma coisa nova, tem uma atualização nova. Cada dia lança algo diferente, irmãos. E a gente tem que ir aprendendo ali, porque é para a obra, irmãos. Então, eu me dediquei a isso. Falei, eu quero aprender. Gosto de fazer isso. É algo que cada vez eu vou olhar. O YouTube lançou alguma coisa nova, vamos ver como que funciona. Né? Aí tem a questão, tem um superchat, as pessoas conseguem destacar o comentário lá na live. Agora tem um rank lá, né? Vocês já repararam que tem um rankzinho. Então, quem comenta mais, aí eles classificam lá. Mas a gente aprende essas coisas para quê? Para glorificar a obra, para ajudar a obra, espalhar o evangelho. Como eu falei, cada vez que a gente curte, compartilha, espalha a palavra. Às vezes vai ter uns comentários lá, né, de pessoas que não gostaram da pregação, que não concordam, e é normal, irmãos. A internet está aí, as pessoas vão concordar ou vão discordar. E a gente também tem que estar preparado para as duas coisas. Né? Então, eu me dediquei a isso. Falei, eu quero aprender. Né? Não sabia muita coisa sobre mesa de som. Quero aprender. Vou aprender um pouquinho mais. Né? Aí, agora, até comentei numa outra pregação, às vezes o Henrique está lá com o Cláudio tocando lá, e o Henrique fala comigo, eu ouço aqui. Aí o Henrique, tá baixo o violão, minha guitarra tá baixa. Então, agora eu estou estudando para aprender como eu também falar e o Henrique me ouvir lá. Às vezes ele fala assim, Tom, olha o slide. Às vezes, travou. E eu não consigo falar para ele que travou. E ele me cobra, olha o slide, Tom. E às vezes eu estou louvando e eu esqueço mesmo, perdão. Acontece. Mas é coisa que a gente aprende, irmãos, e a gente se dedica para a obra do Senhor. O Espírito Santo ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar todas as coisas que for para agradecer a obra do Senhor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... Eu falei 1 Coríntios, né, irmãos? Versículo 10. Amém? Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra
todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? É só o 10, irmãos, perdão. Novamente. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, lemos, irmãos, lá em João 14, versículo 26, lemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas, e principalmente as coisas espirituais. Ele vai nos ensinar como devemos andar, como devemos nos portar, como devemos nos comunicar, como devemos agir espiritualmente. E aqui no finalzinho diz assim, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que conhece o mais íntimo, as profundezas de Deus, e ele tem tudo isso para nos ensinar. E às vezes a gente fala assim, irmãos, eu oro um pouquinho, eu toco um pouquinho, né? Eu me dedico à palavra, vou aos cultos, né? Mas isso, irmãos, ainda não é nem a profundeza do que Deus tem para nos ensinar, do que o Espírito Santo tem para nos ensinar. É muito mais além, irmãos. Abrange muitas outras coisas, muitas, diversas. O Espírito Santo pode nos ensinar acerca das profundezas de Deus. Mas como que podemos chegar a isso, irmãos? Através da intimidade com o Espírito Santo. E o principal, como que conseguimos ter mais intimidade com o Espírito Santo? O pastor pregou no último culto sobre oração. Esse é o principal caminho para a gente ter mais intimidade com o Espírito Santo. É a gente dobrar os nossos joelhos e orar. Se achegar a Ele. Vai ser assim que Ele vai conhecer quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas lutas, nossas tribulações. O Espírito Santo, ele vai interceder por nós. A palavra diz lá em Romanos que com gemidos inexprimíveis ele intercede por nós. Então ele vai conhecer o nosso íntimo, vai saber onde ele tem que agir em nossas vidas para nos ensinar, nos guiar e para que a gente pode aprender o mais profundo de Deus. Só que depende de cada um de nós. Se a gente não se achegar a Ele com o coração quebrantado, disposto a aprender, disposto a reconhecer, ó, Senhor Jesus, eu sou um pecador, sou um miserável, tenho minhas falhas, eu erro, mas eu estou aqui, ó, com humildade diante do Senhor, porque eu quero aprender o mais profundo de Deus. Eu quero aprender como eu devo caminhar, como eu devo agir, como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo aconselhar um próximo, só que depende de nós, através da oração. Né? Às vezes eu até comentei uma vez com o pastor, a gente fica conversando lá na igreja. A gente vai olhar os cultos de terça-feira, né? Infelizmente, conta as cadeiras vazias. E é assim, irmãos, não acontece só com a gente. A gente, quando vem para a igreja, eu passo no caminho e vê outras igrejas de terça-feira, é a mesma coisa. Né? Não sei se para eles também é um dia dedicado à oração ou não, mas para a gente é. Mas é assim também em outras igrejas. Terça-feira é o dia mais vazio. E no nosso caso é o dia mais importante, que é o dia de oração. Né? E como eu falei, é o caminho que a gente tem para ter intimidade com Deus. Se a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, como que a gente vai aprender todas as coisas que o Espírito Santo tem para nos ensinar? É a mesma coisa se você começa hoje num emprego novo. Começou a trabalhar hoje. Né? Eu lembro do meu último emprego, primeiro dia que eu comecei a trabalhar, né? Tem todo um processo. Né? Eles já têm o jeito deles de fazer as coisas, né? Ah, vamos espalhar a cadeira vem aqui, assim, assim, assim. Aí você começa a trabalhar no primeiro dia lá, você fala, meu Deus, eu não conheço ninguém. Como que, primeiro dia, só dei bom dia, boa tarde, como que eu vou ter intimidade com essa pessoa para ela me ensinar? Onde será que é o banheiro aqui? Onde será que é a copa para eu tomar um café? Não sei. Como que eu vou descobrir? Se eu chegar na pessoa, conversar, eu tenho uma intimidade com ela e ela vai me ensinar. Ó, você quer tomar um café? Vamos ali, a copa é aqui, ó. Eu te mostro o caminho. É a mesma coisa com o Espírito Santo, irmãos. Como que a gente vai aprender qual caminho devemos andar, como devemos agir, se a gente não chegar até o Espírito Santo e falar, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei como agir nessa situação, mas o Senhor sabe. Então, me fala comigo, Senhor Jesus, fala comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar graça, ele vai te ensinar.
acerca de todas as coisas, e principalmente as coisas espirituais, irmãos. Principalmente. Como nos portar dentro da igreja, como ajudar um irmão, como ouvir um irmão, porque é importante também. Às vezes o irmão só quer conversar, só precisa falar com alguém, e a gente também tem que ser paciente ali e ouvir. É o Espírito Santo que vai nos ensinar isso também. Né? Mas, e acerca das coisas do mundo, irmãos? E se eu quiser aprender uma profissão, né? O Espírito Santo pode me ajudar? Pode, irmãos. Claro que pode. Mas ao aprender essa profissão e você está trabalhando nessa profissão, você tem que honrar o Evangelho. Você não vai aprender isso para glorificar mais o mundo do que a palavra. Né? Lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 31, lá fala sobre quando eles iam construir um templo lá, se eu não me engano, um tabernáculo, né? E fala que o Espírito lá, né, ele ensinou a pessoa lá todos os trabalhos que ela precisava aprender para construir aquele tabernáculo. Né? Ela aprendeu a tratar com pedras, com ouro, com madeira, com ferro. Ela aprendeu todas as coisas que ela precisava para construir aquele tabernáculo. E é assim também, irmãos. Jesus vai nos ensinar a aprender coisas novas que, de alguma forma, vai ajudar também a crescer a obra na igreja. Né? Eu lembro que, quando a gente foi se mudar para o salão que a gente está lá hoje, lá em Itapevi, né, até lá quando a gente estava no outro, em Jandira, né, o Henrique foi lá, estava montando todo o drywall lá do cantinho que eu ficava lá. E nem é a profissão do Henrique. O Henrique é contador, né? Mas o Henrique foi lá, sabe fazer, aprendeu e ajudou a montar o cantinho. Quando a gente se mudou para Itapevi, aí eu vi o Henrique colocando, qual que é o nome dele? Rodapé, né? Colocando rodapé. Eu fui lá e aprendi. Eu sabia colocar rodapé. Coloquei 2 rodapé, mas aprendi. Se precisar colocar em casa, eu sei como coloca um rodapé. Tem todo jeito. Eu só não aprendi a furar lá com broca de drywall. Ainda não aprendi. Fiz um estrago lá, se não fosse o irmão Gugu, os violão não ia ficar de pé lá na... Ainda eu vou aprender um dia. Tem. É verdade, agora tá o Joel lá para ajudar. Mas, irmãos, a gente podemos aprender coisas desse mundo, profissões desse mundo, que pode ajudar também na obra do Senhor. Cada um de nós aqui, irmãos, antes de conhecer a palavra, provavelmente trabalhava com alguma coisa, né, que não era para a obra, mas trabalhava. E cada uma coisa dessa pode ajudar. O Joel trabalha ali pintando e coloca um monte de coisa, né, e ele faz isso para a obra também. Pode ajudar. Então, se a gente se dedicar a aprender as coisas e que não for para engrandecer mais o mundo, o Espírito Santo vai ajudar, irmãos. Se for para te ajudar a você ter mais comunhão com os irmãos, o Espírito Santo vai te ajudar. Exatamente. Exatamente. As pessoas podem aprender uma profissão nova e se perde da palavra, se afasta. Né? Eu era fotógrafo, né? Fotografei por muito tempo, estive no meio de pessoas famosas e, na época, eu gostava muito daquilo. Só que começou a trazer problema para minha casa, para minha vida, para o meu casamento. E eu coloquei diante do Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, Senhor Jesus, se for da tua vontade, que eu saia dessa profissão, que eu não atue mais com isso. Né, irmãos? E o Espírito Santo foi agindo. Né? A certo ponto de eu não... Hoje, assim, eu admiro uma boa fotografia, né? Gosto. Às vezes a gente está assistindo filme, né, em casa, assim, fala, nossa, olha a fotografia desse filme, coisa bonita. Né? É bonito. Né? A Lil casou recentemente, a gente viu as fotos lá, né, e eu vendo os profissionais de fotografia trabalhando lá, eu falo, nossa, é bonito, é legal. Mas, irmãos, não consigo pegar a câmera e falar, vou fotografar hoje aqui. Não consigo, irmãos. Se eu tiver com o celular, estiver passeando, eu bato uma foto ali, sabe? É legal. Mas eu não tenho mais esse desejo de segurar numa câmera e falar, hoje eu vou sair para tirar foto. Ou, irmãos, não consigo. Isso é obra do Espírito Santo, irmão, sem dúvida nenhuma, porque era algo que eu amava. Eu vivia pela fotografia. Graças a Deus eu fui liberto, porque era algo que me afastava, estava prejudicando o meu casamento, minha casa. Hoje não atuo mais com isso, graças a Deus. Né? Mas tem coisas que às vezes a gente aprende e que mais nos afasta, né, irmãos, do que nos aproxima da obra. Né? Lá em Atos, irmãos, e Atos
18. E acerca desse casal de amigos que eu comentei no início da pregação, a gente visita eles com frequência. E esses dias eu até comentei com a minha esposa, né, com a Vanessa. Eu falei, meu, que coisa, né, que ele não estoura, assim, né, que ele não vira, não tem sucesso, né, porque ele é músico, canta bem, escreve bem, compõe bem, tem uma facilidade. E eu falei para a Vanessa, falei, meu, que coisa, né, que ele não estoura, ele não explode, né, como o pessoal fala aí, né, nas mídias, né. Falei para a Vanessa, às vezes parece que é Deus guardando a vida dele. Né? Porque até ontem, conversando com ele, ele falou assim, mas eu estou perto das pessoas que fazem sucesso, que tem show grande, e ele fala assim, ele falando assim, eu não consigo chegar até na pessoa e falar assim, e aí, vamos fazer um trabalho junto? E ele está no meio dessas pessoas, e não faz sucesso. E eu falei para a Vanessa, às vezes parece que é Deus guardando a vida deles. Porque eles já foram para a igreja há muito tempo atrás, não vou citar o nome da igreja, né, mas é essas igrejas que tem muito escândalo que vira bola de neve. E eles se afastaram, né, e vivem agora no mundo, né, a gente se aproximou deles novamente, conheci eles através da fotografia, e eu falo para a Vanessa, meu, parece que é Deus guardando a vida deles, porque ele tem, né, segundo o olhar do mundo, ele tem tudo que uma pessoa precisa ter para explodir, fazer sucesso, ganhar muito dinheiro, ganhar um mundo aí. Mas parece que não vai, parece que tem alguma coisa, e creio que é Deus guardando a vida dele. Pode estar guardando ele. Né? E creio que agora o Espírito Santo vai usar a gente, eu e minha esposa, para falar na vida deles ali e trazer eles de volta. Né? E a gente sempre, né, às vezes eu mando mensagem para ele, tento introduzir, ele foge um pouco, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Né? Creio que ainda vou voltar lá para falar um pouquinho mais sobre esse tema para ele. Né? Passei na prova e passei na entrevista na hora. O cara falou assim, ó, semana que vem, daqui 2 dias já vou chamar você para fazer um documento. Tá bom. Passou 2 meses e o cara nada. Aí eu falei pro rapaz que me indicou, falei, e aí? 2 meses já? Falou, 2 meses, todo mundo já entregou, já tá até trabalhando, nem você nada. Aí ligou pro cara, o cara falou, não tem nada dele aqui não. Eu falei, como não? Como não tem nada meu aí? Manda ele vir fazer de novo. Aí eu fiz de novo. Aí o rapaz falou, ele passou em tudo, mas não foi aprovado. Eu falei, como assim? Não entendi. Aí eu entendi que se eu fosse aprovado, eu ia sair da igreja. Porque lá era 2 períodos. Eu trabalhava da madrugada até de manhã e depois de tarde até a noite. Não ia ter tempo para a palavra. Não tem tempo para a palavra. Aconteceu isso, parecido com isso, irmão. Eu lembro que quando eu fotografava ainda, e meu sonho, segundo o mundo, era explodir também, né? Quero ser famoso como fotógrafo, sabe? Era o que as pessoas olhem, é uma foto do Tom ali. Tom fez aquilo ali. E eu tinha isso no meu coração, queria isso para mim. Né? E chegou a ponto assim de grandes artistas do mundo aí, a produtora entrar em contato e falar assim, olha, vem, você só precisa aprender a gravar vídeo. Na época eu não sabia gravar vídeo ainda. Só precisa aprender a gravar vídeo, mas se você vier, a gente gostou do seu trabalho, monta o portfólio de novo para mandar, porque o artista mesmo quer ver. Mas se você der tudo certo, olha, você vai viajar de jatinho com a gente. Onde ele estiver, você vai estar. Se ele estiver no melhor hotel, você vai estar com ele, porque você tem que acompanhar ele fotografando. Né? Se ele estiver no jatinho viajando, você vai estar com ele. Turnê, você vai acompanhar ele em todos os lugares. Né? Mas e aí, minha vida? Meu casamento? Minha filha era pequenininha na época. E como que seria? Né? Cheguei a fazer entrevista para a Globo, para fotografar bastidores de novela. Né? Mesma coisa também. A novela vai ser gravada lá no Pantanal, não sei de onde. Vai lá o Tom viajar, deixa a esposa em casa, a filha, e vai para lá. Aí, isso foi logo quando eu me converti. Né? E foi a mesma coisa, coloquei em oração. Falei, se for para dar certo, né, é porque eu não vou me perder. O Espírito Santo não vai deixar. Mas se não der certo, é porque eu ia me perder. E não deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Então tem coisas que a gente não, como você falou, a gente não entende, mas é o Espírito Santo guardando. Né? Aqui em Atos 18, versículo 1, irmãos. Depois disto, amém? Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome
Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então Paulo aqui, irmãos, ele conheceu aqui Áquila e Priscila, né, esposas de Áquila, e ele se juntava e ele tinha o mesmo ofício, a palavra diz aqui, o mesmo trabalho. Ele construía tendas, mas no versículo 4, todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então Paulo, ele tinha entre aspas, um trabalho ali, né? Ele tinha uma profissão, ele sabia fazer tendas e trabalhava com Áquila e Priscila ali. De alguma forma, esse serviço, esse trabalho trazia uma renda para ele que ia ajudar ele com a obra do evangelho. Mas aos sábados, ele tinha um compromisso. Ele ia lá pregar, né, disputava nas sinagogas e convencia a judeus e a gregos. Então, assim é cada um de nós, irmãos. Nós temos um trabalho, aprendemos, podemos aprender uma profissão nova, mas isso não pode atrapalhar na obra, não pode atrapalhar no nosso compromisso que temos com a igreja. Terça, quinta, sábado, domingo temos um compromisso. Óbvio, alguns irmãos não podem estar, alguns irmãos têm, né, trabalho à noite, enfim, mora longe, não pode estar todos os dias, mas temos um compromisso. Esse compromisso temos que honrar. E nada nesse mundo, irmãos, porque, na verdade, assim, as coisas deste mundo vão tentar fazer com que a gente falte com esse compromisso. Né? Mas isso não pode acontecer. Então, Paulo, ele tinha um ofício ali. Ele trabalhava de certa forma. Né? Não sei se ele já tinha essa profissão antes, pode ser que ele tenha aprendido uma profissão nova, mas, de certa forma, não atrapalhava ele na obra. E se a gente for ver, irmãos, tem muitos, né, em Lucas 5, né, depois que Jesus ressuscita, Jesus vai encontrar com os discípulos lá e eles estão pescando. Eles já tinham essa profissão antes, mas eles voltam lá e estão pescando. Né? Então, tem coisas que a gente aprendeu no mundo e que o Espírito Santo pode utilizar, ele pode ressignificar isso que a gente aprendeu no mundo e agora o que a gente fazia para o mundo, nós fazemos para glorificar o nome de Deus. Né? Quando eu não tocava violão, né? Quando eu comecei a tocar, eu tocava contrabaixo. E foi o que eu aprendi no mundo. Quando eu aprendi isso daí, na verdade, os amigos falaram assim, a gente quer montar uma banda, vamos montar uma banda, precisa de um baterista. Eu falei, eu aprendo a tocar bateria, se precisar. Aí, chegou no dia seguinte, não, a gente já conseguiu um baterista, mas a gente está sem baixista. Eu falei, então eu vou aprender baixo. Aí aprendi a tocar baixo. E aí foi o que eu toquei a primeira vez, depois, na igreja, na outra localidade que a gente tinha. Toquei. E o violão dava umas arranhadas. A Vanessa até brinca, né? Tocava a mesma nota, todo dia. Até eu aprender. Agora aprendi essa, agora eu vou aprender outra. E fui aprendendo. E hoje utilizo desse aprendizado para glorificar a Deus. Lá em 1 Coríntios 12, irmãos. Primeira Coríntios 12, versículo 4. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Então, irmãos, existe uma diversidade de dons espirituais.
Diversos. Para glorificar a igreja, para crescer a obra, para glorificar o nome de Deus. E depende de cada um de nós, irmãos, pedir os dons espirituais. Como eu falei, o Espírito Santo ele pode nos ensinar todas as coisas, e principalmente as espirituais. E são essas coisas que devemos buscar, irmãos, cada vez mais. Um exemplo, justamente, era de José, né? José alcançou um status de segundo homem mais importante do Egito. Ele acabou usando não para a glória dele, mas ele acabou ajudando a própria família dele, né? Exatamente. Não usou para benefício próprio. E ele mesmo fala, né? Olha, como isso aconteceu, na verdade, para poder salvar vocês. Sim. Então, é o Espírito Santo, irmãos, que vai nos ensinar todas essas coisas. E como o pastor usou o exemplo de José, muitas vezes, e não é para nosso benefício, irmãos, próprio. É para ajudar um irmão, para dar uma palavra de consolo, para dar uma palavra de ânimo, é para ajudar na obra, né? Mas, para isso, irmãos, devemos ter mais intimidade com o Espírito Santo. E para termos mais intimidade com o Espírito Santo, é orando, nos achegando diante dele. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Olha, hoje eu estou tão desanimado, hoje eu estou tão cansado, mas Espírito Santo, me dê ânimo, me fortalece, me guia, me mostra qual caminho seguir. Né? Depende de nós, irmãos. Vamos finalizar lá em 1 Pedro, irmãos. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 10. Versículo 8, irmãos. Amém? Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, versículo 10 novamente. Todo mundo junto. Cada um Então, como exemplo que nós usamos, muitas vezes não é para nós, irmãos. É para os outros, né? Administre o dom, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então, não é para nós, é para o próximo. É como a palavra diz, né? Amar o próximo. É por amor ao próximo, por amor à obra, para que a obra cresça. É para glorificar o nome de Deus e nada para nós, irmãos. É tudo para Deus. Amém? Então, é como se estivesse usando para benefício próprio. Não é para glorificar a Deus, mas para nós mesmos. Então, irmãos, cada coisa que nós aprendemos ou que nós já sabemos é para o próximo, irmãos. Administre para o próximo, administre para Deus. Cada vez que a gente faz isso para ajudar um próximo ou para a obra, a gente aprende cada vez mais, irmãos. Se nós sabemos alguma coisa e nós ensinamos, como nós tem o entendimento da palavra, vou pregar para ensinar outro. A gente aprende muito mais ensinando do que guardando para nós mesmos. Então é assim com os dons, é assim com as coisas que a gente sabe fazer. Efésios 4. Efésios 4, versículo 11 e 12. Amém, irmãos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos
cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, irmãos, cada um tem um trabalho, tem um dom ali, né? E tudo isso, né, versículo 12, é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Alguém quer acrescentar alguma coisa, irmão? Então, é isso, irmãos. Vamos nos dedicarmos a termos intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está disposto a nos ensinar todas as coisas, mas cabe a nós também nos achegarmos a Ele. Amém? Amanhã, verdade, né? Amanhã é uma oportunidade muito grande de aprendermos a termos mais intimidade com Deus, né? Sei que amanhã é uma data importante, né? Para o mundo, né? Até Dia dos Pais. Até deixando deixado salvo aqui que o pastor mandou, eu achei, né, diz assim, amanhã é Dia dos Pais, né? A gente vai estar reunido com as nossas famílias, né? Mas tá assim, mas ao final do dia, lembre-se de que o maior presente que seus filhos podem lhe dar é estarem ao seu lado na casa do Pai, adorando juntos ao nosso Pai Celestial. Então, irmãos, amanhã temos essa oportunidade, né? E olhando aqui, só teve 3 mãozinhas que fez assim na mensagem do pastor. Espero que esteja mais de 3 pessoas amanhã disposto a estarmos adorando, né, juntos o nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pedido de oração, irmão? Tem?